A inflação voltou aos holofotes e desta vez está sendo impulsionada por algo muito mais volátil do que a simples impressão de dinheiro pelo Fed. De acordo com os dados mais recentes, em março, a inflação nos Estados Unidos disparou para 3,3%, o nível mais alto em quase 2 anos. Esse aumento repentino surge como o primeiro grande sinal econômico desde o início da guerra no Irã. E os dados já traçam um quadro preocupante de como o conflito geopolítico pode se espalhar pela economia global. E pode ter certeza, a economia dos Estados Unidos não ficará imune. No centro desse aumento está a energia, especificamente a gasolina. Os preços da energia subiram de forma dramática, com alta de mais de 12% em relação ao ano anterior, sendo que a gasolina sozinha disparou quase 19%. O óleo combustível subiu ainda mais, ultrapassando 40%. Estes não são números estranhos. Eles se traduzem diretamente em custos mais altos para transporte, envio e, em última instância, para os produtos do dia a dia. À medida que os preços dos combustíveis sobem, também aumenta o custo de movimentar tudo, desde mantimentos até roupas, criando uma reação em cadeia que afeta praticamente todos os setores da economia. A causa raiz está na interrupção do fornecimento global de petróleo como resultado do ataque de Trump ao Irã. O fechamento do Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento crucial por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, provocou abalos nos mercados de energia. Os preços do petróleo dispararam rapidamente, como você já deve saber muito bem. E mesmo com um cessar-fogo temporário e frágil em vigor, os preços permanecem elevados no momento em que estou gravando este vídeo. Em minha recente entrevista com o economista americano Dr. Steve Hanke, ele me disse que espera, na verdade, que a oferta de petróleo caia drasticamente até o final de abril, ou seja, em cerca de 2 semanas, e que isso fará os preços do petróleo subirem ainda mais do que estão hoje. Vou deixar o link dessa entrevista para quem ainda não teve a oportunidade de assisti-la na descrição do vídeo abaixo e eu recomendo fortemente que o façam. Foi uma conversa fascinante. O petróleo bruto dos Estados Unidos ainda está cerca de 10% acima dos níveis anteriores à guerra e quase 30% acima do início do ano. Isso sugere que até mesmo eventos geopolíticos de curto prazo, aqueles que talvez não estejamos prevendo, podem ter consequências econômicas duradouras nesse ambiente. Muitos setores em todos os Estados Unidos já estão sentindo a pressão. As tarifas aéreas, por exemplo, aumentaram quase 15% em comparação com o ano passado. Claro, isso se deve ao aumento do custo do combustível de aviação. Os preços das roupas também subiram, influenciados em parte pelas tarifas e pelos custos mais altos de transporte. Enquanto isso, os serviços de transporte em geral registraram um aumento significativo. Isso é, na minha opinião, uma prova de como os preços da energia estão profundamente incorporados à economia em geral. Agora, como os mercados financeiros reagiram ao relatório de inflação? Bem, os mercados financeiros, na verdade, reagiram com bastante cautela. Os principais índices de ações apresentaram desempenhos mistos até o momento, e os rendimentos dos títulos do Tesouro continuam subindo cada vez mais. E isso é um sinal muito ruim, como você sabe muito bem se tem assistido aos meus vídeos. Os investidores estão claramente tentando avaliar se o pico de inflação em março é temporário ou se este é o início de uma tendência mais duradoura. Muito disso, é claro, depende do que acontecer a seguir com os preços da energia e a situação geopolítica no Oriente Médio. Agora aqui está a parte mais preocupante. Olhando para frente, os economistas alertam que o impacto total desse choque energético ainda nem foi sentido. Como você sabe, isso ocorre porque normalmente há um atraso entre o aumento dos custos de combustível e os aumentos nos preços dos alimentos e bens de consumo. Por exemplo, o fertilizante é derivado do gás natural, o que significa que preços mais altos de energia podem eventualmente se traduzir em alimentos mais caros.
Especialistas estimam que pode levar de 1 a 6 meses para que esses efeitos se propaguem completamente pela economia global. E é aqui que as coisas se tornam mais preocupantes. A inflação não afeta apenas os preços. Ela também afeta o poder de compra das pessoas. Em março, os salários reais, que são ajustados pela inflação, na verdade diminuíram. Portanto, temos uma situação muito interessante em que a inflação está disparando e os salários reais estão caindo. Os ganhos semanais médios caíram quase 1% em relação ao mês anterior, e o crescimento anual foi quase nulo. Quando os salários não acompanham a alta dos preços, os consumidores são forçados a reduzir seus gastos, o que pode desacelerar o crescimento econômico e enfraquecer a demanda geral. Não é surpresa que a confiança do consumidor tenha sofrido um grande impacto. Os níveis de confiança caíram drasticamente, atingindo seu ponto mais baixo já registrado, de acordo com pesquisas recentes. Muitos consumidores estão relacionando diretamente suas preocupações à guerra no Irã e às suas consequências econômicas. Essa mudança psicológica realmente importa, porque quando as pessoas se sentem incertas sobre o futuro, tendem a gastar menos e poupar mais. Isso reduz ainda mais o ímpeto econômico, se é que ainda existe algum. Pode-se argumentar que, neste momento, não há ímpeto econômico algum. Ao mesmo tempo, há sinais de alerta precoce, vindos das empresas, o que também é uma grande preocupação. As pesquisas agora mostram que as companhias estão pagando significativamente mais por materiais e serviços, ou seja, pelos custos de insumos em termos contábeis, e os índices de preços estão subindo para seus níveis mais altos em mais de um ano. Isso aumenta a probabilidade de que as empresas repassem esses custos aos consumidores, potencialmente alimentando outra onda de inflação nos próximos meses. Portanto, é isso que se deve esperar na segunda metade deste ano. Tudo isso coloca o Federal Reserve em uma posição muito difícil, sem dúvida. Por um lado, a inflação está voltando a subir, o que exigiria taxas de juros mais altas para esfriar a demanda. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho, embora ainda relativamente estável, começa a mostrar sinais de enfraquecimento. Está cedendo. Aumentar as taxas de forma muito agressiva pode correr o risco de empurrar a economia para uma recessão, enquanto reduzi-las pode permitir que a inflação permaneça elevada e continue subindo. Então, como você pode perceber, essa é uma situação muito delicada, sem soluções fáceis. Com Trump agora anunciando um bloqueio do Estreito de Hormuz a partir de 13 de abril, os preços do petróleo tendem a subir ainda mais. Mas vamos supor, por um breve momento, que ele mude de ideia sobre a decisão do bloqueio e a cancele. É improvável, mas vamos supor que ele o faça. Mesmo que o fornecimento de petróleo se estabilize, as empresas podem hesitar em reduzir os preços imediatamente. Elas não vão cortar os preços porque já aprenderam que na América de Trump não há estabilidade, apenas volatilidade e imprevisibilidade. E isso não é bom para os negócios. As empresas não vão reduzir os preços porque tentarão reconstruir suas margens, se proteger contra incertezas futuras e garantir crescimento para seus acionistas. Isso significa que os consumidores ficarão presos a custos mais altos por muito mais tempo. De muitas maneiras, este momento destaca o quanto a economia global se tornou interconectada. Um conflito, uma guerra iniciada pelos Estados Unidos pela administração Trump e ocorrendo a milhares de quilômetros de distância, pode rapidamente se traduzir em preços mais altos de combustível, alimentos mais caros, inflação em disparada e queda do poder de compra no país. O relatório de inflação de março é mais do que apenas um dado. Precisamos levá-lo muito a sério. Ele nos lembra de como a estabilidade econômica pode ser frágil diante de choques geopolíticos e decisões mal tomadas. À medida que avançamos para os próximos meses, todas as atenções estarão voltadas para os mercados de energia, as cadeias de suprimentos e as decisões dos bancos centrais. Se os preços do petróleo permanecerem elevados, o que eu espero que aconteça,
Então a inflação pode continuar alta por mais tempo. Mas se as condições se estabilizarem, suponhamos que haja uma boa reviravolta, algum tipo de estabilização e um acordo de paz. Então, é claro, ainda há chance de que o aumento da inflação se mostre temporário. Agora, para ser honesto, acho que a segunda opção é muito improvável. De qualquer forma, a era daquela recuperação econômica suave e previsível parece ter acabado. Está morta. Agora, me conte o que você está vendo no seu estado e na cidade onde mora. Você percebe um aumento de preços em geral ou apenas em certos bens de consumo? Conte-nos nos comentários abaixo o que você está vivenciando. Adoraríamos ouvir de você. Muito obrigado por assistir, como sempre. Agradeço muito por você aqui, Kashi. Obrigado pelo seu apoio e espero vê-lo amanhã no meu novo episódio. Cuide-se. Take care.